Ê, seus putos, é isso aí, meu chapa. A galera acha que, assim, só quem tem que amadurecer é o Neymar, é não sei quem, mas a verdade é que instituições também amadurecem e o PSG passa do Bayern de Munique como um time grande. O PSG passa como adulto e passa perdendo, mas olha que engraçado, jogando mais do que na partida em que ganhou, por exemplo. E aí a gente vai esmiuçar isso aqui porque PSG e Chelsea estão classificados para as semifinais. O PSG, de novo, chegando a uma semifinal e o Chelsea voltando a uma semifinal depois de muito tempo. E agora faltam as definições, óbvio, para saber se o adversário do PSG vai ser o Manchester City, que é quem está com vantagem. Será que o adversário do Chelsea vai ser o Real Madrid? O fato é que tem mais jogo grande pela frente, só que para ficar no agora, o PSG deu uma baita lição. A imagem final da classificação foi Paredes e Neymar comemorando na frente do Kimmich. E aí o Kimmich vem de uma entrevista rara, diferente e muito incisiva, quando ele fala, vamos passar porque somos o melhor time, já tínhamos mostrado isso na Alemanha e tal, e isso talvez tenha mexido. Mas o Kimmich também não falou nenhuma barbaridade, né? A gente cobra que os jogadores deem entrevistas mais abertas e tal, e quando essas entrevistas vêm, a gente meio que dá pancada nesse prego que sai da tábua. Eu acho que o Kimmich falou o que eles provavelmente já falariam no vestiário. Pode ser um erro levantar essa bola, pode ser um erro, mas antes da eliminatória, muita gente apontava o PSG como o azarão na história. Só que o PSG vem construindo uma grandiosidade, um gigantismo, uma maturidade. E aí, eu já falei isso no De Placa, já falei isso em outros lugares. Você tem uma diferença de time rico para time grande. Só que os times grandes, eles um dia não foram assim, né? Eles vão conseguindo essa maioridade com dinheiro, com competitividade, com títulos e tal. E aí tá aí a nossa postagem, estão nas semifinais com os gols marcados fora de casa, o PSG está classificado para as semifinais. E aí quando a gente fala de um PSG de novo na semifinal, é um PSG que vai passando num jogo enorme, eliminando o atual campeão, em jogos muito seguros, dramáticos, mais maduros. O PSG fez o primeiro jogo, uma estratégia muito clara e funcionou, fez 3-2. O PSG fez uma estratégia melhor ainda para o segundo jogo. Um segundo jogo em que o PSG teve até mais posse de bola que no primeiro jogo, ficou ali meio que pau a pau em alguns momentos do jogo, né? O primeiro tempo, vantagem para o Bayern, mas nada que fosse avassalador, e com mais finalização, mandando 3 bolas na trave, numa estratégia muito, muito bem pensada, e que exige do time uma disciplina sem bola gigantesca, uma disciplina inclusive de Neymar e Mbappé, que estavam correndo atrás de ponta, estavam correndo atrás de lateral, estavam se compactando na reta final, souberam viver essa agonia, e um Bayern que teve bem menos chances claras agora do que no primeiro jogo, menos finalização, menos chance clara e sofreu mais chances claras, inclusive, né? Porque os contra-ataques do PSG machucaram muito o time do Bayern de Munique. Era uma bola cantada de que o Bayern vai correr este risco, é um time que corre risco assim, topa fazer isso, não abre mão, e o PSG ia nessa estocada, e aí vamos ver quem pode mais. Vamos para a trocação, cada um com a sua arma, e a gente vê quem se dá melhor. Se deu o PSG. E aquilo que eu falava, na construção de uma tradição, ou de um gigantismo, eu até comentava mais cedo, o seguinte, para a geração, por exemplo, o meu filho, você não discute o Chelsea como um novo rico, ou um time que, putz, um dia desse começou a competir de forma mais mundial. Não. Para ele já é um time estabelecido. Mas por quê? Porque o Chelsea um dia viveu um processo de enriquecimento muito rápido e, obviamente, de competitividade, e isso colocou o Chelsea sequencialmente na crista da onda. Hoje o Chelsea está estabelecido e volta a uma semifinal, a gente vai falar já já. O PSG está vivendo esse processo, já tem pelo menos uma década que o PSG é falado, a marca PSG já está mais espalhada na Europa, e o PSG que sofreu esse gol do Choupo-Moting no seu melhor momento do jogo, né? Um gol meio atabailoado, com o Miller dando a bola no Alaba, no rebote o Choupo-Moting vai na força bruta, o gol é legal, mas o PSG já tinha tido ali pelo menos 4 excelentes situações de gol, fora 3 bolas na trave do Neymar, que hoje acho
apesar, e aí a gente vai ver no SofaScore daqui a pouco, de não ter levado uma nota tão alta por conta das bolas na trave, por conta de erro de finalização, isso acaba contando contra, mas para mim foi o melhor jogador do PSG em campo, né? Hoje nem foi o Navas, não... Paredes fez um grande jogo, Mbappé fez um jogo de novo muito útil, Di Maria fez um jogo estupendo, todo o PSG, a coletividade do PSG, que a gente falava, não tem tanto brilho, individualmente é um time empobrecido em relação à temporada passada, não é um time tão coletivo em relação a outros dessas quartas de final, depende demais de Mbappé e Neymar, ok, depende, para essa situação de jogo ainda mais, porque são eles que funcionam como desafogo, ou o Neymar para puxar uma falta, ou para abrir um espaço e sair em velocidade, mas me impressionou muito a saída de bola madura do PSG em cima de tanta pressão que o Bayern estava fazendo. E aí você via ali o próprio Gueye, Paredes, Diallo, sabe, Danilo, ninguém apelando para dar um bico e se desfazer da bola. A ideia era toca, 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 abre o campo, esticada no Neymar, esticada no Mbappé. Para mim o Neymar foi o melhor jogador do PSG em campo, apesar dos gols perdidos, mas são gols que ele criou, né? A bola na trave, por exemplo, que ele dá o come no Coman, no Sané, acho que no Coman, e toca no canto oposto a bola na trave, que é esse aí, é uma jogada que ele cria o espaço sozinho. E para você deixar o Neuer plantado no chão, sem sequer pular nela lá, a bola é no Coman mesmo, dá o come, arruma o corpo, chapadinha parecida com a que ele fez lá contra o Istambul Basaksehir, e fazendo, ele criando toda a situação, né? Então a gente não está falando aqui de jogadas em que ele recebeu sozinho, gols perdidos, né? Você tem uma chapada na trave, que de fato ele tira do Neuer, depois uma bola que o próprio Neuer cresce para cima dele, foi um duelo muito forte, muito interessante no jogo. O Neuer é um dos maiores goleiros de todos os tempos, né? Assim, é um cara revolucionário na posição, basicamente não teve fase ruim na carreira, ali um período pós-lesão em 2018, 19. Fora isso, é um cara monstruoso. Então, assim, ter este cara para salvar faz parte, né? Faz parte. E aí os contra-ataques, esse passe do Mbappé para o Neymar, ajustou, vem pressão, mas ele tira do Neuer e a bola vai na trave. Então, assim, apesar das chances desperdiçadas, das bolas na trave, o Neymar foi o cara que mais participou. A gente vai ver daqui a pouco os números do jogo aqui. O Neymar pegou quase que o dobro de vezes na bola que o Mbappé. E ele começa essa jogada e vai lá para terminar, né? De fato, uma dupla muito intensa, muito veloz, desencaixa qualquer marcação, porque além da velocidade, da explosão física que os dois têm, tem a questão da mudança de direção, do rabisco, do 1 contra 1, são ótimos finalizadores também. Acho que a arbitragem no primeiro tempo errou feio no impedimento mal dado do Mbappé, né, que na minha visão, no olho nu, não estava, mas o Bandeira levantou antes e acabou matando o início da jogada, que poderia ser de gol do PSG, que se faz 1-0 ali e obrigar o Bayern a fazer 3, então a situação seria ainda mais agoniante. Então o que me chama a atenção é o Tuchel ter pensado uma estratégia e que funcionou muito bem, de fato, não é porque passou, é porque de fato era a melhor forma de encarar esse Bayern de Munique, e outros times já tinham dado essa letra de que era a melhor forma, e principalmente a maneira como o time se defendeu, né? Hoje não precisou ter o Navas como o melhor jogador em campo, e aí tá aí o Neymar de novo em mais uma descida em velocidade, mais um entendimento com o Mbappé, e a jogada com o Di Maria, cara, assim, uma parada surreal, né? O Neymar, inclusive, pedindo a bola um pouquinho para trás, ó, e ele dando na frente e chegando em cima da hora. Então, assim, as chances claras do PSG foram muito claras, porque a defesa do Bayern estava toda alta, né? Assim, hoje a entrada do Davies é para isso, para aumentar ainda mais o corredor lateral ali, para aumentar ainda mais a efetividade do ataque pelo lado do time do Bayern. Acho que o Hans Flick fez o que estava habituado a fazer, mas o PSG montou um jogo, e aí por isso que a gente fala, ganhou como um time grande, porque são situações em que de fato, e o Guardiola sempre fala isso, né, dos times adolescentes, dos times que estão procurando essa tradição, esse gigantismo na Champions, muitas vezes isso cobra um preço. Não cobrou contra o PSG. Já tinha cobrado já contra o United, já tinha cobrado em outros momentos, agora não cobrou. O PSG foi muito maduro, e assim, com o Neymar em campo é outro desafogo, inclusive faz com que o próprio Mbappé primeiro pegue a bola mais perto do gol e seja melhor acionado com o Neymar. Então o Neymar potencializa muito o próprio futebol do Mbappé. É óbvio que ter
que ter o Mbappé ali também ajuda para o Neymar, porque aí o Neymar tem a achada com muito mais facilidade, né? Você tem esse cara dando a opção de flash o tempo inteiro, e para o Neymar, que se tornou um baita de um arco, é ótimo para ele ter esse campo. A jogada no final, em que o Neuer sai como sobra e impede um contra-ataque do Neymar, ele entrega a bola, ele recebe, entrega a bola abrindo para o lado, sabendo que o Mbappé vai chegar, então não precisa ser o passe na direção do gol, tem que ser o passe abrindo o campo. Ele abre o campo, sabendo que o Mbappé vai chegar e já ataca o espaço. Então, assim, de fato, assim, são dois caras que contra 4, 5 marcadores conseguem fazer um estrago enorme. É uma classificação muito grande do PSG. De novo, entrega uma maturidade para esse grupo gigantesca depois de bater uma final de Liga dos Campeões da Europa. E aquilo, você que está aí, que viu nascer, por exemplo, para o mundo, né? Assim, para esse futebol europeu, o Chelsea e outras equipes, pode estar vendo nascer uma outra, né? E aí a gente já viu o próprio City se estabelecer como um time competitivo, que não é só dinheiro, que tem um projeto, que tem um trabalho. O Chelsea lá atrás foi a mesma coisa. Então, assim, o dinheiro é o que impulsiona. Mas aí, para você manter isso, você vai construindo a sua história de diferentes formas. Esse jogo faz parte da construção de história de um time que quer estar numa prateleira que ele hoje não pertence, né? Que aí é a prateleira de Bayern, de Real Madrid, de Manchester United, de Barcelona, de uma outra galera. O PSG quer chegar neste lugar, o projeto é esse. É óbvio que para isso ganhar a Champions é o melhor dos mundos, mas estar sempre ali fortalece a marca. O Guardiola sempre fala isso, né? Você vai chegando, um dia você ganha. Mas para ganhar, você tem que estar batendo ali. E o PSG está fazendo o seu, né? Bateu uma final, agora está batendo uma semifinal, e semifinal deixando pelo caminho o que era tido e havido como o melhor time do mundo, era apontado como o time, de novo, imbatível, mas repito, não é de hoje que a gente fala do calcanhar de Aquiles do Bayern de Munique, que Salzburg, Hoffenheim, Borussia Dortmund, Lyon, o próprio PSG já tinham deixado claro, existe aí uma possibilidade, existe aí um desencaixe, existe aí uma chance. E aí a comemoração de Paredes e Neymar rigorosamente na frente do Joshua Kimmich, que também fez um grande jogo. E aí aquela parada, né? Você dá uma entrevista fora da curva e se bota em risco, porque se você classifica, é a autoconfiança, é o gelo alemão, é a visão fria de um jogador do Bayern, e se é eliminado, essa imagem vai rodar o mundo. E de fato, assim, Kimmich e Neymar protagonizaram um duelo muito legal, principalmente no primeiro jogo, né, de algumas faíscas e tal. Hoje o Alaba foi um cara mais responsável por catar o Neymar no campo, até por ser mais rápido, né, por ter uma explosão física maior. Mas, de novo, acho um jogo muito maduro do PSG, um jogo muito maduro do Neymar, que, repito, para mim foi o melhor jogador em campo do Paris Saint-Germain. Se a gente puder ver os números do PSG, Di Maria também fez um grande jogo, Paredes fez um grande jogo, acho que todo o sistema defensivo extremamente disciplinado e compacto, e se isso não acontece, não é possível passar de um adversário como o Bayern de Munique. Então futebol não é só talento, não é só driblinho, não é só jogada individual. A gente vai ver os números do jogo aqui e ver exatamente o comportamento do Neymar em comparação com o do Mbappé. Como o Neymar pega a bola mais distante do gol, a gente desce aí para ver números do jogo, e você vê que ele teve a pior nota no índice SofaScore, porque aí vem os gols perdidos e isso acaba pesando. Num geral, 44% de posse de bola para o PSG, 56% para o Bayern de Munique. 14 finalizações dos alemães, 5 no alvo, 10 do PSG, 3 no alvo. De novo, o PSG sendo mais efetivo, assim como já tinha lá no jogo na Alemanha, que foram 6 finalizações, 5 no alvo, e o PSG tendo sofrido 31 finalizações, sendo que nem metade foi no alvo. Então o Bayern de Munique, de novo, muita falta do Gnabry, muita falta do Lewandowski, por mais que, e aí você pode querer falar ou não, é óbvio que para o sistema isso é muito diferente, mas o Choupo-Moting fez gol na ida, fez gol na volta, que era o substituto do Lewandowski, né? E aí a gente está vendo os escanteios, 7-6, os impedimentos também deixam muito claro como era o modelo, o estilo de jogo do PSG para hoje. 7 impedimentos do PSG, 3
do time do Bayern de Munique, desses 7, pelo menos 4 foram do Mbappé, salvo engano. E aí as grandes chances criadas, aqui tem uma grande diferença, né? 4 grandes chances criadas, mesmo só em 10 finalizações, contra 2 apenas do Bayern de Munique. E dessas 2, 1 acabou entrando. A gente pode subir lá para clicar no Neymar e no Mbappé, nos dois, um do lado do outro, e aí você vai ver primeiro onde o Neymar pega a bola, né, numa faixa central, bem no meio campo e muito mais lá atrás, né? Então é um mapa de ação por trás do Mbappé. E o Mbappé você vê pegando no terço final do campo ali, onde tem aquela bolinha, aqui, isso, essa bolinha aí, e lá na ponta, onde ele também mais atuou. Então era o Neymar funcionando como arco, tendo a sua flecha preferida e mais rápida. Aí a gente desce, dos dois, tem uma barrinha lateral aí, dá para descer o número de ambos, e aí você vai ver os toques na bola, são 45 toques na bola do Mbappé, contra mais de 80 do Neymar. Então dá basicamente 85 toques na bola do Neymar contra 45 do Mbappé, ou seja, o Neymar tocou na bola quase que o dobro do Mbappé, né? Fora, e hoje dando muita bola longa, né? 4 tentativas de bola longa e ele acertou 3. Então, assim, um desempenho, 84% de passe certo, mais até do que o Mbappé, tocando muito mais do que o Neymar, do que o Mbappé na bola, perdão. Mas o Mbappé, e aí, de novo, os dois se encaixaram muito para fazer esse jogo possível. Você tem o Neymar pegando mais na bola, limpando o campo, explorando essa bola longa, e aí você faz a leitura pelos números, tá? Do que a gente viu. Por isso que número é importante, é só para reforçar o que a gente viu. Aí você vê o Neymar tocando o dobro e dando as bolas longas, e acertando basicamente todas. E aí o Mbappé dando mais drible, acertando basicamente metade, mas pegando muito menos na bola. Então fica muito claro esse encaixe. Eu pego, limpo o campo e te aciono. Você aí na frente vai para a jogada vertical e limpa um marcador, porque eu vou te deixar normalmente em situação de 1 contra 1. E é isso que funcionou. E nessa limpada, muitas vezes, o Mbappé já tinha espaço para achar o Neymar de novo, ou para gerar uma finalização. E o Bayern não conseguiu parar nenhum dos dois. Nem hoje, nem na semana passada. Na semana passada, até que o Neymar teve uma perseguição legal ali do Kimmich, um bloqueio naquele setor de meio e tal. Hoje, por mais que o Alaba tenha tentado fazer isso, o time do Bayern precisava se expor, né? O Alaba às vezes tinha que passar da linha do Neymar. Então o Neymar explorava as costas desses caras de meio campo do time do Bayern de Munique. Achei um jogo soberbo de todos os jogadores do PSG, porque é aquilo, cara, assim, para você estar no patamar, num nível acima, você tem que fazer jogos como o de hoje, assim, não tem jeito, não tem jeito. E aí aqui a papelaria tá aberta, porque tá rolando um open bar de canetas em PSG e Bayern de Munique, foi um jogo de muitas jogadas individuais também, né, do Sané, do Mbappé, do próprio Neymar, um jogo de altíssimo nível, e que num momento descambou para porrada, o Bayern soube perder, o Bayern soube ser desclassificado, um jogo de nível enorme, e a gente pode ter nas semifinais um duelo também que seria maravilhoso, né? Um Thomas Tuchel contra Guardiola, Manchester City contra PSG, ou podemos ter aí um reencontro de PSG e Borussia Dortmund. Lembrando, eles se encontraram nas oitavas do ano passado, na temporada passada, teve lá os gols do Neymar, que fez gol na ida e gol na volta, comemorou meditando lá, dando uma provocada no Haaland. Otávio Medeiros Lima, essa partida foi digna de um final de Champions, né? Foi muito, muito boa. Ou o jogo de ida foi mais? Cara, eu acho que agora a gente teve um jogo mais trocado, né? Assim, do Bayern agredindo e levando também. O jogo da ida, acho que foi mais um volume muito grande do Bayern, o PSG pontualmente indo ao ataque. Rosiane Pereira Soares, esse ano o PSG será campeão da Champions League. E aí vamos ver aquela parada, né? Na corrida pelo melhor do mundo, quem tem vantagem, porque acho muito difícil essa eliminação, para mim meio que sacramenta que o Lewandowski não terá o seu título renovado, digamos assim. Ele parou nas oitavas, acho pouquíssimo provável que um jogador que tenha atuado só até as oitavas de final da Champions ganhe o prêmio de melhor do mundo, tá? Mesmo que ele meta aí 60 gols na temporada, você tem jogadores que também estão fazendo um volume muito alto aí de gols e que podem ganhar coisas muito relevantes e importantes na temporada. Lembrando que ainda tem Euro, que vai definir muita coisa também, né? E provavelmente a Polônia não vai fazer muita coisa na Euro. Lucas Alves, o que você achou da partida de Magia, vulgo de Maria? Monstruosa, necessária com e sem bola.
outro desafogo e foi muito melhor do que no primeiro jogo, né? Pode passar aí. E daqui a pouco a gente passa a régua no Chelsea rapidão. Débora Borges, em quem você aposta nessa semifinal, City ou PSG? Primeiro tem que ver se o City vai passar, né? Mas na minha projeção lá atrás, por enquanto eu estou com 100% de aproveitamento, porque passaram Chelsea e PSG, mas eu ainda acho que primeiro vai passar o Real e vai passar o Manchester City. E aí eu acho, tá? Pelo estilo de jogo, primeiro que o City se expõe menos, o City tem mais ferramentas para agredir nesse momento, é o melhor time do mundo para mim na temporada, não só em estatísticas, mas em variação tática, em modelo, em controle do adversário, em várias questões. E num ponto que o Bayern não conseguiu se encontrar, que é ser seguro defensivamente. O Manchester City do Guardiola hoje é um time mais seguro defensivamente que o Bayern de Munique. Então eu acho que dá City, tá? Mas é só uma projeção. Primeiro precisa passar para a semifinal. David Santos, Formiga, Neymar está cada vez mais se tornando um arco do que uma flecha, sem dúvida, mas ainda tem números de flecha e de arco, né? Se a gente for pegar os jogos, gols e assistências, é impressionante. Mas lembrando, Guardiola já no ano passado chegou a falar, o jogador mais parecido com o Messi em característica é o Neymar. E aí muita gente ficou, como assim e tal, mas é isso. É o cara que rabisca do lado para dentro ou que pode jogar naquela zona flutuante ali e ser esse ponta de lança que vai dentro toda hora, que tem a achada, que tem a pifada, mas que tem um contra um e que tem um poder de finalização gigantesco, né? Então, quem olha para o Neymar e não consegue enxergar esse jogador ofensivamente completo, eu suspeito bastante. Vamos passar a régua aqui rapidinho. No outro jogo, o Chelsea perdeu com um golaço do Porto, mas está classificado, um jogo de novo com temperos parecidos com o primeiro, que foi o quê? Um Porto dominante, um Porto muito agressivo, mas um Porto que não conseguiu ser eficaz e que ainda tomou alguns sustos, mas que fez isso aí, né? Uma obra-prima, um gol absurdo, talvez o gol mais bonito dessa edição de Champions, muito provavelmente. Um gol maravilhoso do Taremi, assim, ele pega na cara dela, o Mendy não consegue nem mexer, o gol é absurdo, e o Chelsea, a essa altura, assim, estava com a vaga, beleza que já está caminhando para o fim, o jogo já estava, né? Mas mais um aí levava o jogo para prorrogação, mas um gol maravilhoso, né? Pena que é um gol que vai meio que ficar perdido, né? Porque é tipo, enfim, é um esforço, você faz um gol desse, mas vai para casa, então não adianta. Mas, cara, foi um jogo de novo com o Porto mais intenso, mas dessa vez sofrendo mais chance, né? Assim, 8 finalizações para cada lado, meio que trocado, chumbo trocado ali, poucas chances claras, assim, pouquíssimas. O Chelsea teve 2 ali, o Porto teve mais uma, acertou esse chute maravilhoso, um dos 2 chutes que o time acertou no jogo todo. O Chelsea soube controlar muito direitinho o time do Porto. Eu falei lá atrás, eu falei há pouco, né, que a gente pode ter um Tuchel contra Guardiola, mas Pochettino contra Guardiola, né? O Tuchel tá aí, a gente pode ter um Tuchel contra Zidane na outra semifinal, né? Assim, é tanto treinador, é tanta troca, aí um já foi daqui, o outro já foi dali, que você acaba sendo pego no ato falho, que essa temporada europeia é uma temporada meio que com ares de temporada brasileira, né? Primeiro com um calendário louco, muito time trocando de treinador, o Chelsea o PSG passou por esse processo também, enfim, muito time que está tentando se achar aí e com um calendário muito doido e extremamente desgastante. Cara, o Porto fez até muito além do que se imaginava, acho que são 2 surpresas que cresceram na competição. Eu lembro de ter falado, eu fiz vários jogos do Chelsea na primeira fase, ainda com o Lampard, e eu falava, cara, olho nesse time, porque já todo mundo avaliava na janela passada, lá do meio do ano, que ninguém tinha ido tão bem ao mercado quanto o Chelsea. O Chelsea foi o time que melhor se reforçou para as suas demandas, né? Na zaga, na ponta, no meio e ataque, assim, o time preencheu o seu elenco de um jeito que ficou muito competitivo. E o Lampard foi ajustando aqui, ajustando ali, depois se perdeu. Mas o time tinha feito jogos bem legais na primeira fase, bem legais, fez uma primeira fase boa, o time do Chelsea. E aí depois o Lampard se perdeu e tal, tem a mudança de direção e o Tuchel dá um estalo quase que imediato
para esse time do Chelsea, né? Dando a esse time uma segurança, uma maturidade sem bola, que talvez era o que estivesse faltando. E foi fundamental nos jogos contra o Porto, por exemplo. No primeiro, principalmente. Assim, o time estava sendo massacrado, martelado quando faz 1-0 com o Mason Mount, depois ainda é premiado na reta final do jogo com o segundo gol. E agora, de novo, assim, sofreu muito mais tempo de posse no primeiro tempo, por exemplo, em alguns momentos, né? Os 15, 20 primeiros minutos de jogo, basicamente só Porto. E depois acabou dando uma equilibrada, mas no final das contas a vaga fica com quem pegou uma vantagem muito grande, sofre uma outra derrota, né, que não tem sido habitual para esse time do Thomas Tuchel, perdeu recentemente por 5 no campeonato inglês, numa derrota em que ninguém imaginava, mas o time parece ter absorvido bem aquilo dali, e tem figuras individuais voltando a decidir, como foi o caso na semana passada do Mason Mount, um time defensivamente hoje muito competitivo. O Thiago Silva elevou muito o sarrafo dessa defesa do Chelsea, não só ele. Acho que você tem o Jorginho jogou uma barbaridade, não só agora, mas já tinha jogado uma barbaridade na semana passada. Acho que é um Jorginho, enfim, sendo o Jorginho que o Chelsea imaginava quando o contratou, teve um início um pouco enrolado, mas a verdade é que o Jorginho é um cara muito acima da média, então é um time para ficar de olho. Quando foi feito o sorteio, e eu falei do Chelsea, porque naquele momento o Chelsea estava jogando mais futebol do que o Real Madrid, e acho que na temporada o Chelsea jogou mais bola que o Real Madrid. Agora, se a gente pegar essa semana, é um Real muito confiante por ter vindo de uma vitória com o Liverpool lá atrás e ter vencido o Barcelona num jogo em que sofreu parte do segundo tempo, mas também é aquilo, bateu no peito, chamou esse sofrimento, segurou a onda e ganhou o jogo a ponto de beliscar e passar à frente do Barcelona no Campeonato Espanhol, e está vivíssimo lá. Uma temporada que parecia não ter direito a nada, o Real Madrid pode terminar com quase tudo, né? Você já imaginou se o Real termina campeão da Champions e campeão espanhol? Seria uma loucura para uma equipe eliminada precocemente na Copa do Rei, cheio de problemas em parte do Campeonato Espanhol, que quase em algum momento chegou apontado que não classificaria no seu grupo, porque era um grupo enrolado, difícil, né, na Champions, e de fato é isso, mas conseguiu a classificação e de desacreditado passa a um virtual semifinalista, encarando um Chelsea que acho que tem muito jogo, tá? Assim, para mim, o Chelsea tem plenas condições de eliminar o Real Madrid num eventual semifinal, mas o Real vai primeiro ter que passar do Liverpool. Borussia Dortmund e Manchester City, quarta-feira, a partir de 2h30 na TNT, Facebook, estádio TNT Esportes. Ao mesmo tempo, mas meia horinha depois, abre a live no Facebook para Real Madrid e Liverpool, Liverpool e Real Madrid. Lembrando, o Liverpool vai precisar aí meter 2 golzinhos, o Liverpool vai ter que se coçar para tentar essa classificação a partir de 3 horas no Facebook da TNT Esportes e no estádio TNT Esportes tem Liverpool e Real Madrid. É um dia enorme de futebol, como foi essa terça-feira de Liga. Então tem terça de Liga, quarta de Liga, e aí a gente vai saber quem são os classificados para a semifinal, que independente de quem passar, vai ser enorme. E aí o nosso querido Homem Largo descamba, né? Valeu, meus lindos, eu nunca usei essa termologia, mas é isso, ó, um beijo seus putos, e deixa o like aqui para nós, e até amanhã. Lembrando, quinta-feira tem live na Twitch, dos 3 patetas que não tem nome ainda, Cazé, Pedro Certezas e Luiz Felipe Freitas, 5 da tarde na Twitch, ó, é só botar twitch.tv/TNT Esportes BR, e na sexta-feira tem Formigados Talk Show, com várias pautas, muito react, opiniões equivocadas e a jornada do Caucaia, que está historicamente na semifinal do Campeonato Cearense. E sexta-feira é aniversário do Caucaia. A gente está na nossa jornada de Brasfoot, então o Caucaia vai estar em peso acompanhando se a gente vai fazer uma final histórica de Campeonato Cearense ou não. Você já imaginou, cara, se o Caucaia se sagra campeão cearense via Brasfoot, seria histórico. Já conquistamos uma vaga na Série D, o que me coloca já dentro da missão cumprida, pelo menos parte da missão para esse primeiro momento de Caucaia. Beleza? Um abraço para vocês. É isso. O Ney Day terminou com derrota, mais com classificação do PSG e derrota mais classificação do Chelsea. Beleza? É nós, estamos juntos. Um abraço, seus putos. Valeu, ó. Vapo.